que é deísmo? Frequentemente nós ouvimos termos como ateísmo e teísmo. O ateísmo nega a existência de Deus, enquanto o deísmo acredita na existência de Deus. O deísmo, ele se assemelha ao teísmo por acreditar na existência de Deus, portanto, contrapondo a ideia ateísta, mas se diferencia do teísmo por acreditar que Deus é possível compreender, conhecer Deus a partir da razão. Então, o deísmo, ele basicamente afirma a existência de um Deus, Criador supremo do mundo, mas nega a sua intervenção sobrenatural sobre a sua criação. Então, o deísmo, basicamente, consiste na afirmação de um Deus à parte de qualquer revelação sobrenatural. Então, no teísmo, esse Deus é concebido primariamente como o princípio e causa do universo. Então, é bem interessante que para os deístas, olha só, Deus criou o mundo da mesma maneira como um relojoeiro ele cria um relógio. Todo o mecanismo necessário para o relógio funcionar de maneira autônoma está embutido nele, ou seja, no mundo. De modo que, assim que o relógio fica pronto, o próprio relojoeiro é dispensável. Então, uma ideia deísta de Deus vê Deus embutindo leis naturais na criação de tal maneira que sua presença e poder não são mais necessários para que a criação continue existindo. Então, observe que a característica básica, né, do movimento deísta é o fato de que ele consiste num conhecimento adquirido através da razão e não através da revelação. E a esse tipo de conhecimento, de manifestação religiosa, se é que podemos dizer assim, nós denominamos de religião natural, que ela contrapõe, portanto, a religião sobrenatural, que crê não apenas na existência de Deus, mas que crê que esse Deus ele intervém no universo. Ele provê, ele continua atuando na criação. E os movimentos deístas, por exemplo, do século XVII e XVIII, eles enfatizavam que conhecimentos sobre questões religiosas e espirituais, eles vêm através da razão e não através da revelação. Por quê? Porque, de acordo com ele, sempre, no caso, o conhecimento de Deus que aparece por meio da revelação, né, ele sempre aparece como suspeita e como instrumento de fanáticos e de pessoas com instabilidade mental questionável. E aí você vai pegar, por exemplo, pensadores como o próprio Immanuel Kant, que ele acaba, então, trazendo essa discussão para o campo da filosofia e uma abordagem bastante aprofundada dessa questão. Há uma passagem no livro de Kant, chamada A Crítica da Razão Pura, no qual ele diz o seguinte: se entendo por teologia o conhecimento do ser originário, ela está então baseada apenas na razão ou na revelação. A primeira pensa seu objeto ou mediante razão pura, exclusivamente por meio de conceitos transcendentais. Caso em que é denominada teologia transcendental, ou mediante o conceito extraído da natureza de nossa alma, né? Conceito do ser originário como inteligência suprema. Neste caso, diz Kant, dever-se-ia chamar teologia natural
Aqueles que aceitam apenas uma teologia transcendental são chamados deístas. Aqueles que admitem também uma teologia natural são denominados teístas. Os primeiros admitem que podemos conhecer a existência de um ser originário exclusivamente mediante a razão, mas afirmam que nosso conceito desse ser é somente transcendental, isto é, o conceito de um ser que possui toda a realidade, mas que não podemos determinar de nenhuma maneira mais específica. No caso da revelação, existem elementos, né, que mais específicos acerca de Deus, seus atributos, o modo como ele age no mundo, enfim. Os últimos afirmam que a razão é capaz de determinar seu objeto mais precisamente por meio da analogia com a natureza, isto é, como um ser que contém em si mesmo, por meio do entendimento e da liberdade, o princípio último de todas as outras coisas. Assim, o deísta representa esse ser meramente como causa do mundo, sem que se possa dizer se é por necessidade de sua natureza ou por liberdade. Então, veja, Deus como causa do mundo, ele, na visão deísta, não é possível dizer se ele é um ser necessário, né, ou se ele operou ou realizou a criação, criou todas as coisas por liberdade. Enquanto que o teísta acredita que Deus é o autor do mundo. Então, o Deus dos deístas, ele tem pouco, se é que possui alguma relação com a providência, né? E com a graça. Então, para os deístas, Deus não está preocupado ou agindo no mundo no sentido de preservar o mundo, de conhecer os destinos do mundo. Para o deísta, Deus criou o mundo, criou as leis naturais e são as leis da física, da química, da biologia que agora atuam diretamente para manter esse universo funcionando. Então, diante disso, por exemplo, conceitos como graça, mal, pecado, redenção, salvação, eles não possuem nenhum sentido, né, digamos, doutrinário no interior das crenças deístas, porque eles excluem, né, por considerarem que eles são conceitos, né, válidos no interior de uma verdade religiosa, mas não necessariamente no interior de uma crença mais universais. Então, de certo modo, eles são irracionais, não no sentido negativo, né, mas irracionais por não se enquadrarem ao modo como eles compreendem a racionalidade e a razão. Então, os deístas, eles sustentaram que o Deus de que falam é, em última análise, né, o Deus de todas as religiões, uma vez que estas últimas foram desprovidas de todos os seus elementos históricos e positivos. E aí você tem, por exemplo, os deístas mais radicais, que se aproximam mais dos livres pensadores ao longo do tempo, e existem aqueles deístas mais moderados que se aproximaram, então, dos teístas. Ao longo da história você vai encontrar deístas bastante famosos, como, por exemplo, o Benjamin Franklin, o David Hume, John Locke, o Robespierre, que foi um dos grandes líderes da Revolução Francesa de 1789, o Thomas Jefferson, que foi autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos, né, e um dos pais fundadores dos Estados Unidos, o Thomas Paine, que foi um revolucionário inventor e intelectual inglês, o Victor Hugo, um grande romancista, poeta, enfim, o Voltaire, um grande filósofo francês, dentre outros nomes não tão expressivos como estes. Então, essa é basicamente a definição do que vem a ser o deísmo, o movimento em si e os seus principais representantes. Um forte abraço
e até uma próxima oportunidade.